Uma boa noite a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine, pedindo por todos os que sofrem do corpo e da alma, por todos os lares, por todas as famílias da terra, pedindo pela nossa família. E gratos uma vez mais pela oportunidade de mais esse encontro. Nós hoje vamos dar continuidade ao tema da semana passada, que é do livro de Valdo Franco Responde, volume 1, sobre os anjos da guarda ou espíritos protetores. Então nós selecionamos mais algumas perguntas que foram feitas aí ao Divaldo. Pergunta 7, por exemplo. O espírito protetor pode atuar para atender um pedido nosso, como soprar os 6 números da Mega Sena acumulada? Ou então, por exemplo, para arrumar casamento? A resposta, claro. Ele pode sim, porque normalmente tem a presciência. A presciência seria essa visão do futuro que ela é proporcional ao grau de adiantamento do espírito. Quanto mais espiritualizado, maior é essa visão que ele tem. Então, de maneira geral, ele tem essa presciência, mas não faz, porque seria privilegiar um indivíduo em detrimento de uma comunidade. E com essa proteção que seria absurda, tornar o indivíduo frívolo e irresponsável. Então os espíritos não fazem isso, né? Eles não vão passar o número da Mega Sena, não vão arranjar ali um casamento, porque não é essa a tarefa deles, isso não seria positivo para o nosso crescimento. Ele continua dizendo, a função dos espíritos nobres não é de uma buena notícia, né? Da boa sorte, aquela pessoa que prevê, que resolve essas questões. Isso assevera Allan Kardec. Nem se encarrega de procurar empregos, enunciar números de sorte ou proporcionar casamentos. Muitas pessoas vêm até mim e pedem para que eu interfira junto aos benfeitores espirituais a fim de que se casem. Eu costumo responder de uma maneira jocosa, embora gentil, que procurem um médio casado, porque comigo não deu certo. Até hoje não me proporcionaram um casamento, que ele permaneceu solteiro ao longo da vida. É certo que eles não se envolvem nesses problemas de afetividade que se encontram desenhados em nossos compromissos morais em decorrência da conduta em existências anteriores. Melhor será proceder bem, trabalhar, granjear, conquistar o merecimento das leis soberanas da vida, porque a felicidade independe do dinheiro, do casamento, do emprego. É um estado interior que logramos, que conquistamos, graças à consciência tranquila, ao caráter reto e ao trabalho digno. Então ele reforça uma vez mais que os espíritos não vão se envolver nessas questões de trabalho, de casamento, ou passar o nome da loteria. O que nós devemos sempre é pedir a Deus, é pedir a esse amigo espiritual que nos dê sabedoria, que nos dê lucidez, que nos ajude ali a termos a força necessária diante dos fatos que a vida nos apresenta. Então, se vivemos na fartura, na abundância, ou se vivemos na dificuldade, que em ambas as situações nós aprendamos a conviver com elas, claro, sempre lutando pelo melhor, sempre batalhando pelo melhor, mas entendendo aquilo que eles falam, que nós devemos plantar, nós devemos semear, mas a colheita ela pertence sempre a Deus, Ele sim sabe o que é melhor para nós. Então, não façamos os nossos pedidos, muitas vezes até um comércio. Olha, se Deus me der isso, eu vou fazer isso, eu vou doar alguma coisa, eu vou cumprir uma promessa, enfim. Muitas vezes nós fazemos um intercâmbio ali e às vezes ficamos até decepcionados, até irritados se não somos agraciados, se não recebemos aquilo que pedimos. Mas lembrando sempre, Deus é que sabe o que é melhor para o nosso espírito, o que é melhor para o nosso caminho, para a nossa jornada. Então, quantas vezes uma aparente decepção, uma desilusão,
lá na frente a gente percebe que aquilo foi o melhor para nós. Então eles não vão ali, os espíritos amorosos, os espíritos que de fato nos querem bem, eles vão nos fortalecer, mas eles não vão resolver aquilo que cabe a cada um de nós. Uma outra pergunta. Para exemplificar melhor ainda o trabalho ou atividade do anjo protetor, o anjo da guarda ou guia espiritual, vamos imaginar uma situação hipotética. Uma pessoa que deseja atirar em outra, mas a bala por algum motivo não atinge a pessoa que era o alvo. Pode, nesse caso, o anjo da guarda ou guia espiritual ter desviado essa bala? E a criança que caiu da janela e ficou pendurada pela fralda, pode ser ação de um espírito protetor? Perguntas bem interessantes, né? A resposta: cada caso é um caso. Allan Kardec diz, por exemplo, que se vamos passando por uma construção e cai um tijolo em nossa cabeça, não foi atirado por um espírito mau. Mas um espírito bom pode inspirar-nos a evitar passar por ali naquele momento, ou contornar aquela situação, o que impediria um acidente. Isso é bastante comum, né? Quantas vezes nós pensamos, nossa, se eu tivesse atravessado a rua agora eu teria sido atropelado, se eu tivesse saído nesse momento talvez eu fosse assaltado, enfim. Quantas situações nós podemos ali, sem percebermos, sermos intuídos a mudar um caminho, a tomar uma atitude, e depois percebemos que aquilo nos evitou ali um dissabor, evitou um problema sério, né? Às vezes a gente até, uma viagem não dá certo, algo que ficamos revoltados com aquilo, mas a gente não sabe se às vezes a gente está sendo poupado de uma situação que nos traria ali uma dificuldade grande. E ele continua dizendo, no caso de uma bala, segundo Allan Kardec, quando abordou a questão das balas, das chamadas balas mágicas, como eram conhecidas na época, o espírito não irá desviar a bala, mas ele poderá interferir no sistema nervoso do agressor para que ele perca a pontaria. Olha que interessante. Então, se alguém dá um tiro e não é para acertar determinada pessoa, eles não vão ali desviar a bala, os espíritos, né, protetores. Mas eles podem ali influenciar aquele que está atirando para que ele tenha um descontrole motor e que ele não tenha ali uma boa pontaria. Isso faz lembrar um caso que nós trouxemos recentemente, de uma jovem que ela estava sendo ali violentada, né? E uns jovens bêbados estavam prendendo essa jovem numa tentativa de violência até sexual, e os espíritos conseguiram aplicar uma carga ali de energia sobre eles, em que eles se sentiram mais fracos, né? Então, os espíritos atuaram ali para que eles tivessem menos força. Então é um exemplo interessante de que eles podem sim atuar no sistema nervoso, na questão física, para que eles não consumem, né, não finalizem uma atitude que seria negativa se a pessoa que está sofrendo aquilo não tiver que passar por aquela situação. Isso ele vai falar agora. Vejam, é uma ocorrência que depende da lei do mérito daquele que seria a vítima. Então, se aquela vítima ela tem o mérito, né, se ela tem ali essa conquista para não passar por determinada situação, ela não vai passar por aquilo. Né? Aquele que atira, no caso da bala, como falou, vai ter um descontrole, vai errar a pontaria, né? Enfim, aquela bala não vai atingir a vítima se ela não estiver em curso ali, uma situação que ela deva passar por aquilo. Então, olha, se ele não estiver em curso em débito como decorrência da lei de causa e efeito, não lhe acontecerá um dano daquela natureza, qual seja ser vítima de um homicídio. No caso da criança que se referiu à imprensa, né, lembra aquela criança que caiu do edifício ali da janela e ficou pendurada pela fralda? Então, no caso da criança que se referiu à imprensa ao cair do edifício, ela foi amparada por uma lança que lhe prendeu a fralda, evitando-lhe o choque brutal no solo.
Podemos acreditar na possibilidade também de uma interferência de um espírito nobre, seu guia espiritual, para poupá-la da tragédia, já que necessitaria continuar a sua existência atual, porque lhe será útil como uma reencarnação proveitosa. Então, no caso dessa criança que cai ali, despenca ali do apartamento e fica preso numa lança, né, que graças a Deus ela não vem ali a sofrer um choque brutal que poderia levar até a morte, ela não estava previsto ela passar, né, por essa situação de ter o choque ou até um eventual desencarne. Aqui muitas vezes até uma prova maior para os pais, né? Imaginam-lhe o susto e depois a gratidão que muitas vezes acompanha depois dessas situações, a gratidão a Deus, a gratidão à vida, pelo filho ter sido sobrevivido e não ter acontecido ali uma situação que seria bastante grave. Uma outra pergunta, pergunta 9. Se o protegido é rebelde, o espírito protetor pode abandoná-lo? Nunca. O bom mestre não abandona o aluno recalcitrante, né, que reincide ali no erro, mas antes procura mudar de metodologia a fim de conquistá-lo. Qualquer educador sabe que existem vários recursos para atingir a finalidade que busca. Tanto pode usar o método direto como utilizar de sutilezas. Então, no caso de um espírito nobre que acompanha o indivíduo irrefletido, que é frívolo, que é rebelde, ele continua ajudando-o, naturalmente lamentando as ocorrências infelizes, qual sucede com o educador da infância que, vendo o menino traquinas ou a menina rebelde, sabe que essa conduta é transitória. Chegará o seu momento de amadurecimento psicológico. Desse modo, o bom espírito nunca abandona o seu protegido, mesmo quando, por acaso, ele se afasta da sua companhia. Então vejam, ele não nos abandona, mas nós que abandonamos o espírito protetor. Então há situações em que eles estão ali do lado, olhando por nós, mas eles deixam que nós sejamos responsáveis pelas nossas atitudes quando nós permanecemos ali endurecidos em relação à ajuda, assistência, às intuições que eles nos fornecem. O Espírito Emmanuel, através do venerando apóstolo Chico Xavier, tem uma imagem muito curiosa informando que o Espírito Protetor pode ser comparado a um guarda-sol ou a um guarda-chuva. Se o indivíduo deixa essa proteção de lado, o instrumento não corre atrás dele, permanecendo onde foi deixado, até que desperte para a realidade e retorne em busca da cobertura acolhedora da sua proteção. Vejam que exemplo interessante, né? Que eles, como se tivéssemos à nossa disposição um guarda-sol ou um guarda-chuva. Se chove torrencialmente ali e nós saímos do guarda-chuva, ele não vai correr atrás de nós, né? Agora, se nós quisermos usufruir dessa proteção do guarda-chuva, nós vamos ao encontro dele, vamos ficar ali debaixo do guarda-chuva ou do guarda-sol, num sol muito quente. Da mesma maneira, esses espíritos amorosos, eles estão ali ao nosso lado, eles estão prontos para nos ajudar, mas nós temos que buscar ali essa ajuda, aceitar essa ajuda, ou seja, temos que ficar ali debaixo, buscar o guarda-chuva ou buscar o guarda-sol. Uma outra pergunta. Qual a missão do nosso anjo da guarda diante de uma obsessão? A resposta é a missão de um educador. Ele fica ao lado, procura que a nossa mente abra espaço para que ele nos inspire, sendo amigo cuidadoso, nunca, porém, é o fiscal que nos guarda. Então ele não é um fiscal, mas ele é um amigo cuidadoso. Às vezes desejamos que o nosso guia espiritual faça a nossa tarefa, o que não é possível, pois que a sua missão é esclarecer-nos e auxiliar-nos a resgatar os nossos erros. O que podemos fazer para tê-lo mais perto? Sintonizar com seu pensamento, porque ele está sempre em sintonia conosco. Certo dia contou-me Chico Xavier sua experiência pessoal.
Ele estava passando por um grave problema moral e então perguntou a Emmanuel: "O senhor não diz nada?" E o nobre mentor respondeu-lhe interrogando: "Como?" Chico disse: "O meu problema." O benfeitor sereno esclareceu: "Mas eu já venho dizendo-lhe como se comportar há muito tempo." E diz a Chico: "Chico, havia um homem que era muito querido, e aquele que o protegia deu-lhe um chapéu de chuva. Depois ofereceu-lhe uma capa de chuva, mais tarde doou-lhe uma bota de borracha para a chuva. Por fim, deu-lhe um guarda-chuva." Então veja, uma pessoa ali que o protetor dá para ela um chapéu de chuva, uma capa de chuva, uma bota de chuva, depois um guarda-chuva. O que ele queria dizer para ela? Vai chover, né? É claro que ele estava lhe dizendo que ia chover. Quando veio a chuva, o homem gritou: "O que faço?" E o amigo respondeu: "Use tudo o que eu lhe dei." E o Emmanuel diz para o Chico: "Eu venho escrevendo por seu intermédio há muito tempo, avisando-o a respeito de acontecimentos desastrosos. Agora que chegou um deles, use tudo quanto lhe ofereci. Ou você deseja que eu lhe tire a provação? Se eu fizesse, como é que você iria evoluir?" Vejam que exemplo tão interessante, né? Que quantas vezes durante a vida nós recebemos ali os livros, o conhecimento da doutrina, o apoio da família, dos amigos, enfim, tantas ferramentas, tantos recursos que a vida nos oferece, e nos momentos mais difíceis, é hora o quê? Nós perguntamos: o que eu vou fazer? E Deus nos falaria: use tudo aquilo que eu lhe dei. É um exemplo bem interessante que Deus, que a vida nos concede os recursos, as ferramentas, mas nós é que temos que usar todo esse amparo, toda essa assistência, né? Também oportunamente, o Divaldo diz: quando eu experimentei muitos desafios, eu disse a Joana de Ângeles: "A senhora escreve a todo mundo por meu intermédio, dá conselhos comovedores, e no entanto eu estou sofrendo e a senhora não diz nada? Quem já viu algo assim?" Ela sorriu melancólica e respondeu, me perguntando: "Meu filho, nunca lhe disse nada?" Ao que respondi: "Não, senhora. Depois de tantos anos de mediunidade, escrevente, eu não tenho uma página que a senhora havia dirigido a mim." Ela, muito serena, disse: "Algum de nós está equivocado. Se não vejamos, tome o livro Messe de Amor ou qualquer outro de nossa lavra, né? Qualquer outro que ela tem ali, que ele tenha psicografado." Eu fui à estante e retirei um deles. Ela propôs-me: "Leia uma página qualquer." E eu li. "Tu fazes, tu sabes, tu necessitas", dizia no livro. No silêncio natural que se fez, ela esclareceu com doçura: "Vê o pronome que uso, tu. Tu publicas para os outros porque queres, mas eu estou dizendo tudo isso para ti." E remontou Allan Kardec quando esclarece que os médiuns devem aceitar primeiro para si as mensagens que são objetos antes de que para os outros. Nunca mais me deixei enganar nessa questão. Quando começa a chover, já abriu o guarda-chuva. Então, estamos diante exatamente da ajuda do anjo da guarda, que não tem a tarefa de diminuirmos ou impedirmos as dores abençoadas que nos ajudam no processo da evolução. Um amigo que é excelente médium disse-me: "Divaldo, quando eu estou com problemas, eu não peço a ajuda aos guias espirituais, porque eles adoram que a gente sofra." Então aqui tá risos entre parênteses, naturalmente era uma brincadeira, né? Porque na verdade eles querem o nosso aprendizado, eles querem o nosso crescimento. Então esperar que eles façam por nós seria como aquele pai, aquela mãe que faz a lição pelo filho, que faz a prova pelo filho. Então, por mais que uma mãe e um pai possam dar todo o suporte, por exemplo, na escola, levar, buscar, comprar ali o material, jamais esse pai ou mãe
vai poder assistir a aula, fazer a prova, da mesma maneira. E como nós gostaríamos, né, que os espíritos fizessem, respondessem às nossas mais pequeninas dúvidas, mas faz parte do nosso desafio, do nosso aprendizado, essa busca pelo conhecimento, conhecimento da vida, o conhecimento de nós mesmos, né, para que tenhamos o mérito ali pelas nossas conquistas, pelo nosso crescimento. Ele diz ainda: eu retorno a Chico Xavier. Nos anos 40, Chico estava muito doente. Sofria de uma problemática infecciosa do aparelho respiratório. Um dia ele pensou que ia morrer, não podia resistir àquilo. Sentou-se à porta da cozinha que dava para o quintal da sua irmã Luzia e começou a orar, preparando-lhe a morte. Neste momento apareceu Lemânio e perguntou: o que tens? Estou morrendo, Chico disse. Se eu morrer, o senhor me recebe? Não posso, respondeu Emmanuel, porque eu tenho um compromisso urgente, e foi embora. Ele se sentiu mais aflito. Nesse intervalo, apareceu o espírito de Sheila, que lhe fez a mesma pergunta, e ele respondeu: estou morrendo, se eu desencarnar agora você me recebe? Sheila diz: não posso, Chico, porque eu estou com compromisso com Emmanuel. Ele ficou desanimado, quando surgiu o Dr. Bezerra de Menezes, e Chico que lhe indagou: Chico, o que se passa? Chico desabafou: Dr. Bezerra, por acaso o senhor tem algum remédio para essa besta? O benfeitor gentil respondeu com bom humor: Chico, eu não fui veterinário na terra, mas vou ver o que eu posso fazer. E depois disso, Chico viveu mais 60 anos. Em função do tempo, a gente encerra por aqui, sempre gratos a Deus e a Jesus. Uma boa tarde, uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Mais um pouco de Kardec. Pelas mãos de Chico Xavier, Irmão X nos traz brilhante página que nos ajuda a compreender o panorama histórico da França, por ocasião da organização do Livro dos Espíritos. Chama-se o primeiro capítulo. Allan Kardec, o respeitável professor Denisard Rivail, já havia organizado extensa porção das páginas reveladoras que constituiriam o Livro dos Espíritos. Devotado observador, aliara inteligência e carinho, método e bom senso na formação da primeira obra que lançaria os fundamentos da doutrina espírita. Não desconhecia que a sobrevivência da alma era tema empolgante no século. Entretanto, apontamentos e experimentações em torno do assunto alinhavam-se desordenados e nebulosos. Os fenômenos do intercâmbio pareciam ameaçados pela hipertrofia da espetaculosidade. Saindo de humilde vilarejo da América do Norte, a comunicação com os espíritos desencarnados atingira os mais cultos ambientes da Europa, originando infrutífero sensacionalismo. Era necessário surgisse alguém com bastante coragem para extrair do labirinto a linha básica da filosofia consoladora que os fatos consubstanciavam, irrefutáveis e abundantes. Advertido por amigos da espiritualidade de que a ele se atribuía, em nome do Senhor, a elevada missão de codificar os princípios espíritas destinados à mais ampla reforma religiosa, pusera mãos ao trabalho, sem cogitar de sacrifícios, e adotando o sistema de perguntas e respostas, conseguira vasta colheita de esclarecimento e de luz. Guardava consigo preciosas anotações acerca da constituição geral do universo, surpreendentes informes sobre a vida de além-túmulo e belas asserções definindo as leis morais que orientam a humanidade. O material esparso equivalia quase que praticamente ao livro pronto. Contudo, era preciso estabelecer um ponto de partida. O primeiro compêndio do Espiritismo, endereçado ao presente e ao futuro, não podia prescindir de sólidos alicerces. E debruçado sobre a mesa de trabalho, em nevada noite do inverno de 1856, o codificador interrogava a si mesmo: por onde começar?
pelas conclusões científicas ou pelas indagações filosóficas? Seria justo desligar a doutrina que vinha consagrar o antigo ensinamento do Cristo de todo e qualquer apoio da fé na construção das bases que lhe diziam respeito? O conhecimento humano, pensava ele, não se modificava o conhecimento humano todos os dias? As ilações filosófico-científicas não eram as mesmas em todos os séculos? E valeria escravizar o espiritismo à exaltação do cérebro em prejuízo do sentimento? Atormentado, via mentalmente os homens de seu tempo e de sua pátria extraviados na sombra do materialismo demolidor. A grande revolução que pretendera entronizar os direitos do homem ainda estava presente no ar que ele respirava. Desde 2 de dezembro de 1851, o governo de Luiz Napoleão, que retomava as linhas do Império, permitia prisões em massa com deliberada perseguição aos elementos de todas as classes sociais que não aplaudissem os planos do poder. Muitos membros da Assembleia haviam sofrido banimento e mais de 20.000 franceses jaziam deportados, muitos deles sem qualquer razão justa. Homens dignos eram enviados a regiões inóspitas, quando não eram confiados no cárcere à morte lenta. O pensamento do missionário foi mais longe. Recordou-se de Voltaire e Rousseau, admiráveis condutores da inteligência, mas também precursores da ironia e do terror. Lembrou Condorcet, o filósofo e matemático, envenenando-se para escapar à guilhotina, e Marat, o médico e publicista, assassinado num banho de sangue quando instigava a matança e a destruição. Valeria a cultura da inteligência só por si, quando a par dos bens que espalhava podia desmandar-se em sarcasmo arrasador e loucura furiosa? Com o respeito que ele consagrava incondicionalmente à ciência e à filosofia, Kardec orou com todo o coração, suplicando a inspiração do alto. Erguia-se-lhe a prece comovente quando raios de amor lhe envolveram o espírito inquieto e ele ouviu na acústica da própria alma vigoroso apelo íntimo: não menosprezes a fé. Não comeces a divina obra redentora sem a bênção divina. E o codificador, nimbado de luz, com a emotividade jubilosa de quem por fim encontrara solução a terrível problema longamente sofrido, consagrou o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos à existência de Deus. E temos então, logo no capítulo 1, na questão de número 1, no Livro dos Espíritos, o que é Deus? E os Espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Sabiamente, não perguntou quem é Deus, porque o pronome quem implica identificação. Como identificar sua natureza íntima? Deus não se mostra, mas se revela a nós por suas obras. Aprendemos na doutrina que todo homem, ao reencarnar, está sujeito ao erro. Daí vermos tantos que retornam à Terra iluminados por ideias benfazejas, com o propósito de iluminar e preparar as mudanças sociais, mas as claridades que pretendiam trazer se distanciam dos propósitos e mais obscurecem, escravizando do que libertando.
No dizer do espírito Viana de Carvalho, incontáveis homens idealistas, decepcionados com a conduta dos religiosos, abdicaram da fé cega e irracional, adotando o comportamento materialista, tomados de paixão ardorosa pela tentativa de solucionarem os terríveis problemas sociais, econômicos e morais. Sem os estímulos nem a segurança de uma fé religiosa racional, infelizmente descambam também, por sua vez, em outra ordem de crimes, tornando-se cruéis e destruidores, procurando justificar os meios ignóbeis que usam para verem triunfar os seus objetivos com a perspectiva de que desejam fins nobres. Nunca, porém, os instrumentos do terror podem servir de mecanismos dignos para serem alcançados resultados felizes. A Kardec também foi dito isso, quando lhe falavam sobre sua missão. Não te esqueças de que tanto podes vencer como falir. Neste último caso, outro te substituirá, porque os desígnios de Deus não assentam sobre a cabeça de um homem. E Kardec responde que não desejava furtar-se à sua missão e que contava com assistência. E o espírito, que se denominava Verdade, respondeu: não te faltaremos com ela, mas inútil será se da tua parte não fizeres o que te incumbe. Tens o livre-arbítrio e, portanto, cabe-te usar dele como entenderes. Ninguém é fatalmente constrangido a fazer coisa alguma. Que causas, pergunta então Kardec, que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Não, mas a missão dos reformadores é cheia de tropeços e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Não, será preciso expor a tua pessoa. Levantarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados conjurarão a tua perda. Serás alvo da malevolência, da calúnia, da traição, até dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Pois bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só vêm sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. É preciso, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que Ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês, assim, que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Kardec, então, responde: Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos. Aceito tudo sem restrição e sem ideia pré-concebida. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças morais que me forem necessárias.
Aliás, a minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis. E com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Temos aí a prece histórica, para sempre inscrita na história espiritual da humanidade. Assinala o momento em que um grande espírito confirma encarnado na Terra e com a mais perfeita humildade o compromisso assumido no mundo espiritual. E encontramos no livro Obras Póstumas também uma nota de Kardec feita 10 anos e meio depois, em 1º de janeiro de 1867, portanto 10 anos e meio após esse momento em que ele se entrega, em que ele assume a sua missão. Então ele escreve que 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas, andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme, libelos infames que se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em que eu mais confiança depositava. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que de boa fisionomia, na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam à minha soldada e que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Nunca mais me foi dado saber o que é o repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho. Tive abalada a saúde e comprometida a existência. Graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos, que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de verdade, eu tinha de contar com tudo isso, e tudo se verificou. Mas também, a par dessas vicissitudes, que dissatisfações experimentei. Vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa, com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações, que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Esse resultado não me anunciou o Espírito de verdade, que sem dúvida, intencionalmente, apenas me mostrar as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, sobrelevaram de muito o mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos, e desse ponto culminante, donde divisava o da minha chegada,
As misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornar esse modo de proceder que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Vamos então encerrar nosso encontro, atentos a tantos ensinamentos que nos chegaram nesta noite e notando que os espíritos superiores nos falam de lutas. Só os inferiores prometem facilidades e glórias àqueles que pretendem iludir. Que Deus nos ilumine e abençoe. Tenhamos uma noite de paz.